Elias, o profeta que nunca morreu. Que jornada incrível a de Elias! O antigo profeta emergiu como o escolhido de Deus, sendo treinado em Querite, moldado e aprimorado em Sarepta, usado de maneira magnífica no Monte Carmelo e poderosamente ungido para enfrentar o rei Acabe em várias ocasiões, além de receber a companhia de seu amigo Eliseu. Elias parecia ter alcançado o auge das experiências de vida, quase heróicas, além do que se poderia acreditar, mas humilde de coração. No entanto, ele estava prestes a superar tudo isso. Estava prestes a evitar a morte, escapando das garras do ceifador sombrio. A partida imortal de Elias o coloca em uma categoria extremamente rara, os que nunca experimentaram a morte. De acordo com o registro sagrado, apenas 2 pessoas deixaram o planeta sem passar pelas garras da morte. A primeira foi Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, que após viver 65 anos, tornou-se pai de Metusalém. Enoque caminhou fielmente com Deus por 300 anos e teve outros filhos e filhas. No total, Enoque viveu 365 anos. Ele andou fielmente com Deus, então não existiu mais, pois Deus o levou consigo. O segundo foi Elias. Aqueles crentes que estiverem vivos na terra no momento da volta de Cristo serão os últimos a experimentar esse tipo de partida. Não sabemos a data ou a hora exata, mas temos certeza de que aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão poupados da morte. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve com segurança, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e 1 a 54. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O aspecto notável da história de Elias é que ele sabia que seria levado ao céu sem morrer. Como resultado, ele nos fornece um exemplo adequado de como devemos viver em antecipação à volta de Cristo. A partir do contexto, fica claro que Deus deu a Elias informações sobre sua partida final com antecedência. Embora nunca nos seja dito quando ou como isso aconteceu, veremos que Deus também revelou isso aos filhos dos profetas, bem como a Eliseu, o amigo próximo do velho profeta e seu sucessor divinamente nomeado. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 a 12, quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será levado em um turbilhão. O termo hebraico aqui também pode ser traduzido como uma rajada, num momento ventoso, num tipo de movimento arrebatador. Elias seria arrebatado e, naquele instante, desapareceria desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena conforme ela se desenrola. Elias disse a Eliseu: "Fica aqui, peço-te, pois o Senhor enviou-me a Betel." E Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." Assim eles desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e disseram-lhe: "Sabes que o Senhor levará hoje o teu senhor para longe de ti?" E Eliseu respondeu: "Sim, eu sei, mas não falem disso." Em seguida, Elias disse a Eliseu: "Fica aqui, peço-te, pois o Senhor enviou-me ao Jordão." E Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E assim, ambos foram em frente. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó: "Vocês sabem que o Senhor levará hoje o seu mestre de sobre vocês?" Perguntaram aos jovens profetas a Eliseu. Ele respondeu da mesma forma ambas as vezes: "Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem quietos."
Eliseu tranquilizou os filhos dos profetas. Esse era o dia em que Elias seria levado, mas por que ele disse aos jovens que precisavam ficar em silêncio? Alguns acreditam que ele fez isso para evitar perturbar Elias com suas perguntas e toda a conversa e diálogo natural que se seguiriam após a incrível informação que o profeta idoso estava compartilhando. Eliseu reconheceu que Elias estava imerso em um momento único de reflexão e precisava de paz e tranquilidade. Quantas vezes você já ouviu falar que quando uma pessoa morre, toda a sua vida passa diante dos olhos? Eliseu, sendo amigo íntimo de Elias e o jovem profeta a quem ele passaria o manto de autoridade, reconheceu a importância de dar tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Como resultado, ele efetivamente disse: sem perguntas, por favor. Vocês precisam ficar em silêncio e dar a Elias algum tempo para pensar e refletir. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no extremo leste de Jericó. Josué capítulo 4, versículo 19. Gilgal era o ponto de partida da jornada final de Elias. A próxima parada foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus, e é onde Abraão construiu um altar e frequentemente se encontrava com o Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8. De lá, Elias seguiu em direção às colinas a leste de Betel e montou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Lá, ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Durante seus momentos de busca e luta, bem como de dedicação e preparação, o patriarca frequentemente retornava a Betel, onde havia adorado e comungado com Deus. Por fim, Elias chegou ao Jordão, um lugar de morte, não apenas de morte física, mas também da morte do ego. Foi ali que Elias relembrou os dias em que havia entregado a força de sua própria carne e morreu para seus próprios desejos e planos ao longo dos anos. Esse determinado homem de Tisbe aprendeu a depender de seu Deus em vez de si mesmo. Ele aprendeu a andar na força do Senhor, não na sua própria. Aprendeu a se submeter, esperar e obedecer. Essa negação de si mesmo não é algo natural. É uma virtude aprendida, encorajada por poucos e modelada por ainda menos, especialmente entre aqueles que são conhecidos por serem do tipo A. Os profetas são notórios por terem esse temperamento, o que torna a realização de Elias ainda mais notável. Ele era a argila mais maleável nas mãos de seu mestre, sem vacilar no heroísmo, como mencionado anteriormente. Elias produziu seu melhor trabalho sob a sombra do Todo-Poderoso, vivendo uma vida poderosa porque tinha chegado a um ponto em que acolheu a morte de seus próprios desejos, se isso significasse a manifestação da maior glória de Deus. Como isso se aplica a nós? Existe um Jordão, que é o destino final para todos nós. Claro, a maioria de nós não tem ideia de quando chegaremos ao Jordão. Pode estar décadas à frente, ou talvez não. Mas também existe outro tipo de morte, a morte do ego, quando aprendemos a necessidade da autonegação. Essa morte é parte do pegar a própria cruz e seguir a Cristo, como diz em Mateus capítulo 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quando finalmente aprendemos isso, o que é uma difícil passagem de rito, a paz reina supremamente. Palavras de despedida foram trocadas entre Eliseu e Elias ao chegarem ao Jordão, o destino final de Elias na terra. Eliseu disse a Elias: pela vida do Senhor e pela tua vida, não te deixarei. Elias havia tentado se afastar de Eliseu desde Gilgal. Acredito que ele não estava tentando se livrar de Eliseu, mas sim testar seu fiel companheiro e futuro sucessor. Elias parecia dizer: Eliseu, talvez você não queira me acompanhar a Gilgal, Betel, Jericó e certamente não além do Jordão. No entanto, Eliseu permaneceu inabalável, ao lado do velho profeta. No futebol, usamos uma expressão quando um defensor acompanha de perto um receptor, enquanto ele corre uma rota para receber o passe. Chamamos de marcando em cima. Eliseu estava marcando Elias o tempo todo, como um jogador defensivo que fica na camisa do receptor durante todo o percurso. Eliseu não desistiu. Ele estava determinado a estar ao lado de Elias, independentemente dos desafios ou dificuldades que pudessem surgir.
Ele demonstrou lealdade e determinação impressionantes, mostrando o quanto ele estava disposto a seguir Elias em sua jornada, não importando o que estivesse por vir. Eliseu se mostrou como um discípulo fiel e comprometido, pronto para enfrentar qualquer obstáculo em nome de seu mestre. Ele permanece tão próximo que o receptor ofensivo balança a cabeça e murmura: "Esse cara estava na minha camisa", ou seja, ele estava grudado em mim, não conseguia me livrar dele, ele estava ali do começo ao fim. Isso é Eliseu. Ele disse a Elias: "Estou na sua camisa, meu amigo. Você não vai se livrar de mim. Estou bem aqui com você o tempo todo." Foi assim que ele disse. E Eliseu declarou: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não te deixarei." E assim, os dois continuaram juntos. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 6. Não precisamos todos de alguns Eliseus em nossas vidas? Eles nos dão coragem e são realmente uma raridade. São nossos amigos próximos, aqueles que estão lá por nós, conosco e disponíveis para nos ouvir, ajudar e amenizar os golpes dos críticos. Eles oram conosco, permanecem ao nosso lado, trazendo-nos encorajamento e objetividade. A cena mudou abruptamente quando os dois homens pararam às margens do Jordão. Agora testemunhamos o evento miraculoso. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 7 a 10, e 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram de longe para vê-los, e eles também ficaram ao lado do Jordão. Então, Elias pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, e elas se dividiram para um lado e para o outro, de forma que eles passaram a pé enxuto. E aconteceu que, depois de terem atravessado, Elias disse a Eliseu: "Peça-me o que posso fazer por você antes de ser levado para longe de você." E Eliseu disse: "Por favor, que haja uma porção dobrada do seu espírito sobre mim." E Elias disse: "Você pediu uma coisa difícil, mas, se me veres quando eu for tirado de ti, isso te será concedido. Caso contrário, não será." Esse milagre é semelhante ao ocorrido séculos atrás, quando Deus miraculosamente dividiu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se abriram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio a pé enxuto. Então, Elias se volta para seus amigos e pergunta: "O que posso fazer por vocês antes que eu vá, antes que o Senhor me leve desta terra?" Preste atenção no pedido imediato de Eliseu. Este é um homem com grandes ideias e sem medo de compartilhá-las. Ele diz: "Elias, você realizou alguns milagres incríveis em sua vida, mas eu gostaria de ter uma porção dupla do seu espírito, para que eu possa ter o dobro." A história de Elias e Eliseu é um exemplo fascinante de companheirismo, coragem e milagres divinos. Ela nos mostra a importância de ter amigos verdadeiros e fiéis em nossas vidas e a capacidade de Deus de realizar coisas extraordinárias através de pessoas que o buscam de todo o coração. Que pedido maravilhoso! Não tenha medo de pedir grandes coisas a Deus. Ele diz: "Peça, e eu te darei abundantemente." Infelizmente, muitos cristãos têm uma mentalidade muito limitada. Seríamos sábios em aprender uma lição de visão do fiel companheiro de Elias, Eliseu. Mesmo Elias, com todas as coisas grandiosas que pediu a Deus, lembre-se que ele convocou o fogo do céu, está surpreso aqui com esse pedido. É uma coisa difícil, ele admite a Eliseu. No entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, então qualquer coisa que você pedir será sua. Caso contrário, não será. Você pode apostar que Eliseu estava determinado naquele momento a não tirar os olhos de Elias, mas ele não teve muito tempo para apenas sentar e assistir. Aconteceu sem mais delongas. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, um carro de fogo apareceu, puxado por cavalos de fogo. Ele passou entre os dois homens, separando-os, e Elias foi levado por um turbilhão para o céu. Que momento fantástico! Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas os dois amigos íntimos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento incrível. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias foi elevado ao céu em um turbilhão.
A Bíblia diz que foi assim, rapidamente, ele subiu para o céu em um turbilhão, em um instante. Quando Eliseu viu os carros de fogo, exclamou em espanto e admiração. Seu coração deve ter disparado na garganta. Sua adrenalina deve ter disparado. E então, um assobio, o turbilhão soprou fortemente contra a roupa, o cabelo e a barba de Elias, e ele desapareceu. Um momento surpreendente. A consumação do manto de poder. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 12 a 15. E Eliseu viu tudo e gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E então ele não viu mais Elias. Eliseu rasgou suas próprias roupas em sinal de luto, pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Então, ele pegou o manto de Elias, bateu nas águas e disse: onde está o Deus do Senhor Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se separaram e ele atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vieram ao encontro dele com reverência. A história continua com Eliseu assumindo o manto de Elias e seguindo em sua própria jornada de poder e milagres, dando continuidade ao legado de seu fiel amigo e mentor. Eles correram para encontrá-lo e se curvaram diante dele, reverenciando-o. O contrato de nenhuma morte de Elias entrou em vigor de repente. Elias, o profeta do poder, se foi. Eliseu, profeta do poder dobrado, estava preparado e prestes a ser grandemente usado por seu Deus. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre, mas tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo claro disso. Deus sempre tem um plano de contingência. Ele teve homens e mulheres em todas as eras para continuar sua obra ao longo dos séculos. Deus nunca foi frustrado perguntando: o que meu povo fará agora que ele se foi? Nosso Criador Deus é todo-poderoso e nunca fica sem suprimentos. Eliseu ficou momentaneamente chocado e atônito, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, recordando as palavras de Elias. Cruzou novamente o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou o seu próprio ministério profético a partir daquele momento. O plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Não podemos deixar de imaginar se Eliseu não estudou aquele velho manto nos anos seguintes, relembrando os dias gloriosos em que seu mentor e amigo ficava sozinho, representando a presença de Deus e proclamando sua mensagem. A lembrança do mais velho Elias, um homem de heroísmo e humildade, serviu para fortalecer o mais jovem Eliseu, a quem Deus destinou usar de forma ainda mais poderosa. A história de Elias e Eliseu nos mostra a continuidade do plano de Deus através das gerações. Deus sempre levanta pessoas para cumprir seus propósitos, e seu poder nunca é limitado. Ele equipa e capacita aqueles que o buscam de todo o coração, e sua obra continua, independentemente dos desafios que possam surgir. A história de Elias e Eliseu é uma inspiração para todos nós, mostrando que Deus sempre tem um plano, e seu poder e presença estão sempre conosco. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.